Amém. Vamos começar? Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, a gente quer agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na casa, pela presença. Nós estamos diante da tua palavra, cada vez mais, estamos querendo aprender e com isso também praticar aquilo que está escrito. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê capacidade não só cognitiva aqui, mental, mas também da absorção do nosso coração, a gente cada vez mais entender o que o Senhor deseja, atribuir a esse tempo, a esse processo das nossas vidas, e que a gente consiga ser resposta para outras muitas pessoas, porque há muitas pessoas ao nosso redor que necessitam sempre de uma palavra, de um amparo, de um comportamento a ser seguido, de um exemplo a ser seguido como homens e mulheres de Deus. Então nós estamos aqui para poder ser servidos dessa forma também. Que o Senhor possa nos usar, para que essas pessoas se inspirem a ter um contato, uma conexão com o Senhor, não somente elas, mas muito mais aqueles da nossa casa, da nossa família, as pessoas que estão perto de nós consigamos, de fato, apresentar quem é o Senhor com as nossas vidas. Nós abençoamos todos os presentes aqui, que o Senhor nos abençoe nessa jornada, que a nossa casa esteja segura nesse tempo, que nós possamos estar aqui sabendo que o nosso lar está sendo cuidado, o Senhor tem protegido os nossos, o Senhor tem colocado, a sua proteção em torno daqueles que te servem. Então nós te agradecemos por tudo isso e que o Senhor nos ilumine nesse caminho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Gente, eu vou falar hoje continuar sobre a interpretação bíblica, depois eu falo no finalzinho das dúvidas que não somente me falaram, mas também que eu tive e tenho algumas aí a gente compartilha melhor disso. Bom, até hoje eu coloquei um slide, hoje deu tempo. É só para poder ter algumas coisas mais visuais, é por isso que eu coloquei. Mas o que vai acontecer? A gente vai mergulhar um pouco na interpretação, no sentido de que alguns textos bíblicos precisam de a gente voltar mesmo para a época onde eles estavam, e aí a gente vai tentar meio que pensar um pouco como esses povos. E aí cada texto, cada livro, cada período da Bíblia, ele tem uma maneira a ser desenvolvida, a ser estudada, a ser absorvida. Então eu vou tentar entrar um pouco nisso. Tem um texto que eu só aqui antes de entrar ali. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. É interessante que quando você vai estudar assim, a teologia, o curso livre, ou qualquer tipo de questão aí, alguém que for introduzir aos Hebreus, ele vai começar falando que, por exemplo, a carta de Paulo, por exemplo, ele vai introduzir mais ou menos isso, de repente assim, depende do professor, mas ela fala assim, que a carta de Paulo aos Hebreus não é uma carta, não foi escrita por Paulo e nem foi designada aos Hebreus. Ou seja, isso já quebra muita coisa. Mas por que parece essa diferença? Às vezes a gente tem essa questão, mas ele vai falar porque a carta parece mais um impulso de uma pregação, ele não tem muito de uma direção de carta. Os hebreus, de fato, que eram pessoas que foram dispersas, então, incluindo a igreja como um todo, um certo tipo de gente aí, judeu mais. E Paulo não foi realmente uma autoria forte, porque ele interessava e ele dava meio que o ficha da carta dele lá, ele assinava as cartas. Então, a carta aos Hebreus, ela não é muito bem uma carta, não é muito bem de Paulo, não é muito bem aos Hebreus. Mas ela diz assim,
Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais importante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos, né? Esse é um texto aí da carta. Tem um texto lá da Timóteo também, onde eles falam sobre o poder do Evangelho através da palavra de Deus aqui. Isso eu preciso. Então, vou começar pelo fato de que a gente vai entrar nessas coisas, mas a palavra de Deus é viva, ela é isso, né? Deus não foi influenciado por nós, né? Ele quis revelar sua palavra através de nós, né? Através dos espíritos, das pessoas, mas às vezes as pessoas têm essa ideia de que, mas alguma coisa perdeu no caminho. Não, Deus é soberano, a palavra dele é viva e eficaz, ele quis colocar o que ele quis, e assim, ele é maior do que todas essas coisas. Então, tem muita gente que fica falando, mas a gente não perdeu o significado. Não perdeu, porque se ele quisesse, tivesse perdido, ele teria feito isso. Já que ele não quis, aconteceu. Então, tudo que a gente tem hoje é bom, é para nós, é de Deus, e é isso muito importante. Voltando para os slides, Michel, por favor. Tem uma questão aí para a gente entrar um pouco. Pode passar. Pode passar? Depois eu vou acontecer. Tá, isso aí. Bom, essa imagem é muito simples para nós, né? Olha, para a Terra. Bom, isso é importante. Porque quando a gente olha para a criação, se você for pensar, você pensa, Deus criando isso aí. Perfeito, né? Nuvenzinha, a gente consegue ver o universo de fora, a atmosfera e tudo mais. Essa é a nossa mente. Essa é a nossa mente. Nosso contexto, a nossa vida, de como nós fomos, né? O nosso momento, a nossa contemporaneidade, tudo isso remete, quando você pensa em criação, a gente olha de repente para esse globo aí. Porém, pode passar? No Egito Antigo, isso era a imagem da criação no Egito Antigo. Bem diferente. Se o cara quisesse falar sobre criação, ele dava essa imagem aí pra gente. Bom, é muita, mas muita diferença. São mundos completamente diferentes. Uma pessoa que pensa que o mundo é aquilo, uma imagem de satélite, ou de repente uma criação do computador, e outra pessoa que desenhava e de repente pelos deuses são simbolizados aqui, né? Os deuses do Egito, as marcas ali que eram a transposição do Deus Sol e tudo mais, porque ele fazia, o rito era esse, né? Ele saía de um ponto da escuridão, iluminava o mundo e voltava para a escuridão de novo. Então havia esse processo. Outro Deus aqui como se fossem as estrelas também. Assim, a gente não entende muito. Deu para perceber que se Moisés ou algum dos outros nossos nobres antigos aí, eles estivessem na nossa era e olhassem para a Terra, eles não iam entender que negócio é esse, que globo é esse com um negócio, sabe, amarelo, as terras lá, esse azul, não dá para entender. Assim como nós temos um confronto com essa imagem, por exemplo, porque são dois momentos totalmente diferentes. As pessoas pensavam nesse nível aí. Por exemplo, pode passar também. Essa imagem é uma imagem que reflete um pouco do como eles pensavam. Está umas palavrinhas em inglês, mas ele fala que ali é um firmamento, né, e há águas acima do firmamento e um portão que ele guardava as águas que ficavam acima e o firmamento de baixo. Bom, o texto de Gênesis, por exemplo, ele fala muito sobre isso, né? Está até aí também no texto, né? Pode passar, então. Isso. Tá. Gênesis 8, versículo 2, diz assim, as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Então eles achavam que tinha tanto fonte, né, nas profundezas da terra, que poderiam, né, vir a sair, tanto quanto as comportas, ou seja, existia não é imaginário, mas a ideia dele seria essa, basicamente, né? Que havia
um portão, ali na Footgate, né, que era um portão mesmo, né, uma comporta que segurava as águas que estão em cima do céu para que, no momento certo, Deus abrir aquele processo. A gente sabe que não tem isso, é um processo de evaporação da água e tudo mais, né? E as nuvens, essas coisas, mas a gente, não eles. Pode passar. E aí o capítulo 1, né, de Gênesis, versículo 6 a 9, diz assim, ó. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram tarde de manhã, foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E aparece a parte seca, e assim foi. Bom, se você não tem um pouco de desconforto assim, né? Que águas e águas, tanta água, tanto firmamento é esse? Que é céu ou é firmamento? Ou é universo ou é água acima do firmamento? É essa a questão. É que quem escreve está escrevendo com a cabeça daquele que pensava a imagem anterior. Entendeu? Ele não está pensando com a nossa mente que viu um universo criado, todo científico, nós estamos muito apegados a essa técnica, né? Estamos muito apegados às cronologias, estamos muito apegados a datas específicas, tanto que a gente marca a data do calendário de tudo, de aniversário, de período de gestação, de tudo que for possível, botijão de gás, marca lá. Então, assim, eles não estavam preocupados essa ordem, eles não tinham essa cabeça, né? Não tinham essa cabeça. Eles eram menos inteligentes? Não, só não é a sua cabeça de hoje, né? Então, assim, quando você vai ler esse texto, a gente tem que entender esse processo que é super importante. Que quem escreve, por exemplo, aqui no Gênesis, que foi dado a autoria de Moisés, quem escreve está com a cabeça pensando em como era a Terra. Eles não conheciam os não sei quantos países que tem na Terra. Então ele está vendo a Terra pelo seu ponto de vista regional, e essa é a questão. Eu vou dar um exemplo, né, do livro, né, do Antigo Testamento, porque, para começar no Antigo Testamento mesmo, porque é importante a gente primeiro entender esse processo para poder vir para o Novo Testamento. Até porque quando Jesus diz que ele fala de mim testificam a lei e os profetas, ou ele fala sobre a lei e os profetas, ele não está falando que, quando ele fala que toda a Escritura, no Novo Testamento, né, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele não está falando dos Evangelhos. Fala os Evangelhos, mas ele não está falando, porque não foi criado os Evangelhos ainda. Então, quando Timóteo está falando, ou Paulo está falando, ou Jesus está falando, a Escritura é inspirada por Deus. Ele não está falando, o que Paulo escreveu, porque não tinha sido escrito. Ele está falando dos antigos, o que os antigos escreveram foi inspirado por Deus, e isso é divinamente, né, colocado para nós. Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, né? Por exemplo, nós temos aí os 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que dão a autoria a Moisés. Jesus conferiu a autoria a Moisés também. Né? Você não viu que está na lei de Moisés, ou em Moisés e os profetas? Tudo bem. Só que tem uma problemática. Por que tem uma problemática? Porque Moisés morre. E está relatada a morte de Moisés. Como eu vou escrever a minha morte? Eu morri. E o posterior também está lá. O que acontece aqui é que Moisés é como Salomão. Salomão escreve provérbios, mas não escreve todos os provérbios. E de repente ele não escreve nem 90%, nem 70% dos provérbios. Mas por que está falando para ele? Porque ele foi a pessoa que carregou essa marca de sabedoria, de pessoa que reúne todo esse processo em si. Então, sim, Moisés pode ter escrito, com certeza, ele escreveu alguns salmos, pode ver, mas não escreveu tudo. Ele não escreveu tudo, né? Porque alguém deve ter escrito enquanto ele estava, né? Moisés morreu, então quando ele partiu, alguém tem que escrever outra pessoa. Então, ele, a partir ali do Êxodo, na parte que ele morre aí, Deuteronômio e tudo mais, você vai ver uma narrativa que provavelmente foi outros que escreveram, José foi escrito e muitas outras pessoas, mas a autoria é mosaica. Então, quando perguntam, quem escreveu Gênesis? Moisés, porque tudo incorre em Moisés, né? Esse fato aqui de ser uma pessoa importante, que a gente dá a carga a ele. Pode passar, Estela, por favor. Uma coisa importante também, né? A gente já vai entrar nas questões essenciais, mas
só um plano de fundo antes de tudo isso, é que a gente está falando de uma cabeça diferente, de pessoas de um contexto diferente, sabe, de uma forma de escrita diferente, e também de um contato com essa escritura diferente, porque a cópia que... Porque a gente não tem o original da Bíblia, né? O original de... Moisés escreveu, né? Esse original não existe. A cópia que o pessoal pegava era uma cópia da Idade Média. A coisa mais antiga que a galera tinha para falar de coisas um pouco do Antigo Testamento, como Gênesis lá, eles tinham um período bem posterior de Jesus, ou seja, a Idade Média. E aí, são cópias de cópias de cópias de cópias. Eles acharam um negócio. Aqui, ó, as cópias mais antigas do Antigo Testamento foram encontradas quando se descobriu os pergaminhos de Mar Morto. O que aconteceu? Uns pastores lá, beduínos, entraram nas cavernas lá no Mar Morto e encontraram uns rolos que estavam bem conservados, uns vasos assim, gigantes, e eles viram que essas cópias, que aí eles encontraram isso aí em 47, acharam 210 cópias de livros do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica. Entre eles, 36 cópias de Salmos, 32 do Deuteronômio, 23 de Gênesis e cópias do livro de Isaías. E essas cópias que eles acharam, elas são do período de entre 300 a.C. a 100 a.C. Então, assim, é um avanço, mas deu a perceber que ainda é antigo, ainda é distante, ou seja, 300 a.C. para quando Moisés está vivo, é uma distância. Aí você vai falar, mas aí tem uma questão. É o que eu comecei falando. A questão é que Deus é soberano sobre essas coisas e não deixou se perder a narrativa essencial. Escreveram coisas erradas. Não escreveram coisas erradas porque existe um processo não somente de oralidade muito forte, mas também de escrita também que foi passada de forma bem certa. Tanto que esses rolos aqui do Mar Morto que foram encontrados, eles estavam preservados, bem preservados. Pode passar, por favor. Aí está uma foto. Poderia ser qualquer um, de repente, se eu falasse. Mas é um texto, não sei hebraico, nem esse hebraico também. Mas é um fragmento do pergaminho que eles acharam no Mar Morto. E aí os estudiosos, eles conferiram aí essas cópias do livro de Isaías, de Gênesis, que são bem antigas. Provavelmente os maçoretas aí foram um grupo de pessoas que escreveram bem, assim, na descrição bem certinha desses pontos. Eles guardaram muito bem essas cópias aí. Mas são cópias. Obrigado. Vamos seguir. Pode passar. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui do começo aí, parece engraçado, mas a gente tem que traçar essa cronologia para poder entender o processo de escrita, de tudo que está acontecendo aqui também. Porque a Bíblia está montada de uma certa forma e a gente precisa acompanhar essa certa forma porque ela produz um raciocínio. Por exemplo, no livro de Jó, ali nos Poéticos, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Mas por que ele está ali? Porque a Bíblia ela serviu de não dessa cronologia de antiguidade, mas sim de uma ordem de pensamento. Então a gente tem os livros históricos, e eles estão narrando uma história que vem do Éden até a tomada da posse da terra, que ali a gente vai encontrar até os reis já sendo Josué, juízes ali, que já estão absorvidos na terra mesmo. E depois disso eles vão contar uma história de como a terra foi para a monarquia, de como eles produziram essa ideia, tudo mais, cativeiro babilônico e retorno e para ali em Neemias e Esther. Bom, essa é a ordem. Por que isso acontece? Eu acho que tem um texto aí. Passa mais dois aí, por favor. Pode passar. Tá, isso. O tema dos primeiros textos bíblicos, que a Bíblia está desenvolvendo um pensamento. Apresentar para nós a revelação progressiva de Deus, escolhendo a família de Abraão e seus descendentes para cumprir aquilo que ele prometeu no Éden, que é Gênesis 3, versículo 15. Porém, Isaías, que você é mulher, e que a sua descendência, o descendente dela,
e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Qual é a questão? A questão toda, essa é a importância da gente estudar isso aqui antes de entrar nos textos para falar sobre a exegese e não. É importante saber que aquilo que está acontecendo no Éden, Deus vai começar a traçar em todo o processo. Ou seja, a semente é a parte importante aqui. É o que vem de Eva ali e como ela vai discorrer até essa pessoa chegar no mundo. É isso que Deus está querendo narrar. Então, por isso que ele traça a vida de Abraão, por isso que ele traça a vida de Israel, por isso que ele traça a vida de Judá, dos filhos e tudo mais, até traçar. Para ele dar essa linhagem para a gente, porque a promessa feita foi sobre o descendente, sobre a semente. Então, tem dois pontos muito importantes, que é esse aí, que é a sequência de uma família, por causa da descendência, por causa de Jesus, do ventre de Eva, que sairia, obviamente, muito depois, mas essa linhagem, por isso que é super importante. E outra parte também é sobre a terra. Quer ver? Pode passar. Temos a narrativa da terra de Deus. Ela compreende toda a história do povo hebreu até chegar ao lugar onde ele prometeu. O que acontece? Deus expulsa eles da terra, ou seja, da terra de Deus. O Éden, então, estou expulsando da minha terra, você não tem mais terra, então fiquem avulsos aí. Só que Deus prometeu dar uma nova terra e reconciliar consigo. Então, o descendente iria não somente fazer com que o povo retornasse a essa terra, mas também com que ele se reconectasse. Então, Deus está falando sobre uma terra de reconexão, num lugar meio, claro, ele é físico, porque tem que ser físico para poder comportar a galera. Mas esse lugar ser o lugar como Jacó sonha. Jacó coloca a cabecinha na pedra e fala: esse lugar aqui é o lugar onde eu encontro com Deus, que tem onde subir descendo com a escada aqui, porque esse ponto é o ponto onde a gente se conecta com o Pai, como se ele estivesse falando que existe esse lugar onde Deus quer fazer a conexão. Então, toda a narrativa da Bíblia vai encontrar a base, traçar o destino, ou seja, a linhagem da semente e a terra de Deus que eles foram expulsos. Então, assim, a gente leva do texto essa carga. Por isso que às vezes não corresponde a muitas expectativas nossas. Por exemplo, o texto de Gênesis não está querendo falar sobre como Deus criou o universo. Não está querendo falar sobre isso. Ele quer falar Deus como alguém que, deu propósito, destino, como deu isso. Tanto que o verbo usado aqui é o verbo para isso, o verbo para. Ele é só usado como pessoas de Deus, e ele também tem essa finalidade de falar, ele deu propósito, destino. Tem uma teoria, que é a teoria do Get, ela acontece entre o versículo 1 e 2. O que acontece entre o versículo 1 e 2? O pessoal fala que aconteceu tudo que Satanás caiu e tudo mais. Alguns outros estudiosos também falam que é só uma questão literária, porque o versículo 1 da Bíblia, pelo menos o Pentateuco, eles tiraram os primeiros, a primeira palavrinha ali para fazer o título. Ou seja, o versículo 1 é um título. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está querendo falar assim, 2 pontos, e aqui começa a história. Bom, se a gente pode levar assim, mas então não aconteceu o negócio disso? Aconteceu, com certeza. Só a Bíblia não está dando margem, porque poderia acontecer qualquer coisa aqui, Mas isso é uma questão meio de linha, de pensamento. Qual o ponto aqui? Deus não está preocupado em falar de o como, eu criei com 5 metros de geografia aqui. É como se essa história é a história do lar de Deus e não da casa de Deus. É tipo isso. A referência importante é que quando alguém vai na sua casa, você está falando assim, esse aqui é a sala aqui de casa, a gente usou 2 metros de areia aqui para casa, esse período aqui foi, a gente 3 vidas de não sei quanto, a gente trocou sapatos de não sei quanto. Não, você não precisa falar isso, você está querendo contar a história científica da sua casa. A gente chegou aqui na casa, não tinha nada, a gente construiu aqui com muito esforço, muito suor, esse lugar aqui é um lugar para receber os irmãos. Olha só, está contando a história da sua casa sem precisar falar da estrutura. Então Deus não quis falar da estrutura em si, mas contar a história do lar que ele criou para os seres humanos. Porque senão ele falaria um termo que a gente não conseguiria entender. Quando eu criei o pós do mato, porque quando ele vai falar com Jó, ele vai abaixando o entendimento até ele não entender, porque ele fala assim, quando eu criei a ursa, isso aqui é Jó. Você está falando. Mas quando eu criei quando você via a cabra, não sei o que, da luz lá, eu não sei, eu nunca vi esse negócio, mas quando as fontes, as colunas do universo, eu não sei, então ele vai abaixando o entendimento para a gente entender. Em Gênesis, a perspectiva é essa. Ele está falando sobre o lar que Deus criou.
e não sobre a casa. Por isso que cabem algumas perguntas, né? Ah, tá bom, Deus criou o universo e aqui já está sem forma, né? Ué, mas como é que ele monta um negócio sem forma, né? Como é que ele já monta esse negócio que não tá vazio? Já torru aqui é a palavra, que é sem forma vazia, ou seja, o caos. Por que o caos está instalado assim no começo? É porque ele não está montando na ordem cronológica de como ele fez. Ele não está montando lá, eu fiz isso, tanto que ele começa aqui criando o homem e a mulher, né? E no capítulo 2 ele vai criar ele vai criar Adão e depois ele vai falar para Adão, olha aí, os seres que eu criei. Então assim, ele está invertendo lá. O Sol e a Lua, né, que aqui não pode ser citado Sol e Lua, que eles falam luminares, por causa do contexto literário, ele vai ser criado, sim, no quarto dia. Como assim? Tem dia e não tem Sol e Lua? Quem é o marcador de dia e noite? Sol e Lua. Mas não tem dia sem Sol e Lua. E ele é criado no quarto dia. Então a preocupação do autor não é te dar uma ordem científica, cronológica, exata do que está acontecendo. Não, Deus criou o luminar maior com 10% de ângulo total. Não é isso. É como Deus deu ordem ao caos sobre a sua palavra para criar um lar, para ele entrar junto do homem. Essa é a história, assim, mais fenomenal. E aí o que incorre aqui no texto, não só do Gênesis, mas do Antigo Testamento, é que tem essa carga, né? Essa carga de pessoas que não estão pensando como a gente, datando coisas específicas. O povo hebreu é muito exagerado, eles têm muita hipérbole na fala deles, tanto que lá em Josué vai herdar a terra, eu falo assim, Josué entrou como um forte da terra, e ele não tinha nem nada, né? O bronze, a idade do bronze é bem depois, eles ceifavam o negócio lá, cortavam, então assim, bem manual, bem tranquilo, e eles usavam aquilo ali com arma. E quando ele entrou na terra, ele foi com cântaro, não foi nem com arma de verdade. E aí eles tomaram posse das terras todas, mas aí o povo veio com forma literária de falar, eles colocaram, tomamos posse de tudo, chegamos lá, arrebentando com tudo, e tudo mais. Aí depois o texto vai falar, eles não entraram na terra toda, eles precisavam de algumas terras ainda serem conquistadas. Mas como assim? Conquistou ou não conquistou? Não, conquistaram, mas não foi essa conquista, entendeu? Porque é a ideia do escritor, do autor, com aquela cabeça daquele mundo, pensando de como ele está narrando isso para a gente. Logo aqui no Gênesis tem algumas coisas importantes, né, da gente traçar. Deixa eu ver se eu consigo pensar também. Sobre a autoria de Moisés, né, isso é óbvio, porque a morte dele não pode ser narrada pelo próprio. E nem a menção que ele faz quando Abraão ele sai de Ur dos caldeus, Ur já existia, mas essa referência aos caldeus é uma menção posterior a Moisés, ou seja, como se eu estivesse falando de um povo que nem aqui ainda existe. A Nilópolis se dividiu, aí tem um povo aqui que é só Tano, Nilopolitano não, é só Tano. Esse povo existiu, eu vou fazer referência a eles, nem conheci, não sei quem é. Então, assim, outras pessoas construíram em cima disso também. A referência à cidade de Dan, que está lá na divisão da terra, só em Juízes que recebeu esse nome, não recebe antes. Então tem bastante coisa. Bom, aí as pessoas perguntam, então como é que, eu estou entrando um pouco em Gênesis, mas vou abrir para o resto mais, como é que Moisés então soube disso tudo, né? Como a gente conta essa história? Bom, Moisés era bem erudito, né, também, era bem muito estudado, filho da filha de Faraó, tinha muito conhecimento, tanto quando a Bíblia fala que ele é pisado de língua, pelo fato da erudição de Moisés, né? Ela está falando que Moisés ele conhecia muitos dialetos da época, está trazendo Moisés um cara da alta classe, que teve que se quebrar no processo para falar com o escravo, porque ele era um cara de muito conhecimento, de acostumado com o melhor de todos os mundos, que era o Egito da época, falando numa língua assim, totalmente absurda, até de escrito na época também, que era bem diferente dos sumérios, que eles pegavam argila e ficavam fazendo suco na argila lá. Os egípcios eram totalmente diferentes, muito mais detalhistas e tudo mais. E muitos estudos aconteciam, e a gente está vendo agora Moisés teve que ser quebrado, assim, ir para o deserto de Sinai, ficar 40 anos lá, e trazer outro tipo de língua e tudo mais.
E aí as pessoas perguntam como é que Moisés soube disso. Ele soube no Sinai, a gente resolve nossos casos. Ele conversou com Deus, Deus. Não, ele tem muita referência de estudo, então ele tem muito acesso ao que foi escrito também antes, né? Então, pode ter acontecido que Deus, obviamente, né, revelou a ele, mas a gente não pode esquecer que foi um processo também natural do fato de que Moisés teve contato, né, com muita coisa anterior a ele, muito estudo, muita informação, então ele pode ter passado isso aí, de geração em geração e chegado a ele com certeza. Tinha outros livros também, né, da época que contavam a história de um casal, assim, Adão e Eva, por exemplo, é a nossa história que a Bíblia conta e a gente acredita nisso, mas outros livros que tiraram dessa mesma ideia de povos totalmente diferentes, de longe, assim, que acreditavam que o casal decepcionou com Deus desde lá, assim, a mesma história, só que de um ponto diferente. Pastor, pode falar. Os babilônios, né? Os babilônios, eles narraram o dilúvio, né? Dos personagens deles. O Gilgamesh. Eles contam a narrativa do dilúvio, mas colocando os personagens deles, os babilônios, né? Sim, verdade. Aqui tem o Emuna Elish, que é a ideia de um mito que eles tinham lá. É como se fosse a Odisseia, né? Pra gente hoje. Eu conto uma história que o cara... tipo assim, eles estão contando uma narrativa que parece muito próxima à nossa, né? Então, assim, eles têm esse entendimento. Assim, então a Bíblia ela tem esses pontos aí que as outras sociedades também, as culturas da época, né? Que não eram sociedades por si, mas mais tribais, assim, eles tinham esse entendimento que aconteceu certo tipo de coisa, de repente eles mudassem um pouco ali o nome de algumas pessoas, mas continuava na mesma raiz narrativa, né? Então, assim, bem isso. Deixa eu caminhar aqui um pouco. Bom, tem aqui nos textos de Gênesis, deixa eu passar aqui. Por exemplo, vou lá para o capítulo 11, rapidinho. A gente tem os toledores. O que são isso? Uma palavra vai falar que Deus começava, a narrativa, na verdade, foi escrita tipo, essa é a história de fulano e tal. É essa a palavra. Essa é a genealogia de não sei quem. Então, a Bíblia foi contada assim, essa é a história de fulano, essa é a história de fulano, essa é a genealogia dele, essa é a história... Então, assim, todo o texto, por exemplo, em Gênesis, ele está trazendo essas historinhas, essa é a história dele, essa é a história dele, por causa da semente que viria de alguém. Gênesis 11, 27. A família de Terá, isso é importante. E aí a gente tem, mais ou menos, né, como eles estão contando, 12 toledores, ou seja, 12, essa genealogia, a família dele, esse é o relato da família dele. Aqui, Gênesis 11. Este é o relato da família de Terá. Esse aqui é o relato da família de Terá. Então, existia a família de Isaac, a família de Abraão, a família de Terá. Pai de Abraão, Naor e Arã, Arã que foi o pai de Ló. Morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Bom, é só para falar que ao longo da Bíblia, né, a gente vai ver esses textos aí. Por exemplo, o capítulo 25 fala de Ismael, 25, né, um pouco mais à frente, fala de Isaac. 2 vezes de Esaú, eles contam a história de Esaú, vão fazer uma replicação da história, um replay, mais ou menos isso. Depois falam de Jacó, e a mensagem vai se discorrendo. Deixa eu passar aqui um pouco, porque tem bastante coisa. Bom, o que acontece? Quando a gente está vendo isso, eu vou entrar em outros textos. Estela, pode voltar naqueles livros lá, tá, nos livros da Bíblia lá? A gente tem aí algumas informações importantes. Por quê? Bom,
Por exemplo, no texto de Gênesis, eu estou frisando Gênesis porque é o começo mesmo, né? Mas ele não colocar Sol e Lua em todas as Bíblias, né? Senão, toda a maioria, 99% delas, não vai citar Sol e Lua porque era uma questão da época, dos deuses pagãos da época. Citar Sol é citar o deus pagão da época. Então ele coloca o maior luminar, o grande luminar, os luminares, como um genérico. Porque quem escreve está na sua época pensando, é uma defesa da fé. Não vou falar de Deus nenhum aqui, que existe Deus nenhum diferente, que esse negócio é só um luminar, né? Não é Deus nenhum. Então ele está dando pouca carga a um fato de que era muito importante para os deuses lá do Egito, a galera do Egito era muito importante. Um fato também importante é que no Egito as 10 pragas estão ligadas a cada deus do Egito. Né? Rio Nilo, um deus do Egito, porque cortou lá, não sei o que, porque era deus do Egito. Assim, todas as pragas estão ligadas a um confronto direto de Deus com os deuses do Egito. Não tem nenhuma aleatória, todas são uma guerra espiritual entre Deus e Deus do Egito. Bom, aí tá, né? A história vai se escorrer, todos esses textos, né? Eles são narrativos, são históricos, eles têm uma carga aí, por exemplo, esses primeiros, né? Eles têm uma carga literária importante para você entender, né? Claro que eu vou pegar um texto lá e vou pensar que Jacó estou com uma pessoa que não existia, um fantasma, não. Ele tem uma carga literária, então se é uma pessoa, é físico, é real, é isso tudo. Mas tem que considerar que a cabeça da época, os ideais da época, tudo isso tem que ser colocado em xeque, tem que ser colocado por fora, que a gente tem que entender desse ponto de vista. Então, todos esses livros aí são, pelo menos até a Esther ali, eles são sobre a história, de como esse desenrolar da história acontece. Quando começam os poéticos, aí a gente tem outro nível dentro da nossa estrutura bíblica. Né? A gente vai falar de Jó, por exemplo, Salmos, Provérbios, Cantares. A gente não pode levar a mesma coisa que a gente carregava da situação dos históricos aqui, né? dos primeiros livros, para um livro como um Salmos, né? Como um Provérbios. Não acontece isso. Como a gente fala Jó, Deus falando com Jó no meio do redemoinho. Como assim Deus fala no meio do redemoinho? A expressão idiomática da época. Por que Jó, por exemplo, que é um dos hebraicos mais difíceis que os estudiosos falam, na Bíblia, ele fala que o meu Redentor vive, mas também pode caber que eu quero minha redenção enquanto estou vivo. Porque há algo ali ocorrendo, por exemplo, Satanás entrando na presença de Deus. Como isso ocorre? Jó é poético, gente. É poético. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está falando de história, e aí a Bíblia vai trazer a sabedoria de Israel, um outro nível de estrutura, de fala, de conceito, de ideia, dessas coisas todas. Então aí a gente tem que, eu estou lendo Jó aqui, é uma história de Jó ainda, mas é um livro de poesia, é poético, né? É a história de Jó, não é a história de Jó, mas é poético, tá? E aí depois vocês conhecem muito bem, os profetas são os mais conhecidos dentre todos aí, porque carregam muita história, como Melise, o pessoal lá no Carmelo, aquelas coisas e tudo mais, mas também tem que ser conferido um pezinho a mais aí, porque não é só a história, porque por isso, senão não estaria dentro de uma configuração de história. Profecias. Por que profecias? Porque é uma classe de como Deus falava naquele tempo. Ezequiel está às margens do rio Quebar, lá na Babilônia, olhando para o céu, aí tu abre o capítulo 1 de Ezequiel e vê. E aí tinha querubins nas rodas, entre rodas. Vou ler rapidinho, depois a gente vai passar, mas só para você pegar um pouco da ideia, assim, né? Ezequiel 1, os primeiros versículos. Vou ler todos de novo. Ezequiel 1. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus, junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio, no rei Joaquim. Né? O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel de Búzios, junto ao rio Quebar. Na terra dos babilônios, a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade, e veio do norte.
Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandeceu semelhante o âmbar reluzente. Dentro do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro que brilhavam com bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres que tinham 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Vamos parar tudo bem, tá? Cada um se movia para frente sem se virar. Bom, a gente está olhando para uma história. Ezequiel está na Babilônia. Mas a mensagem que vem a ele é uma visão. Então ela tem que ser encarada de uma forma de visão. Vou um texto um pouco mais longe. Apocalipse, por exemplo. Apocalipse 1. Tá. Versículo 10 em diante. Só para você entender. Apocalipse 1, versículo 10 em diante. Olha aí. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Bom, tem um ponto aqui, porque quando quem escreve, João, quando escreve, está falando que em Roma tinha um dia dedicado a César. Então ele faz o contraponto no dia do Senhor, ou seja, diferente do dia que o pessoal cultua César, porque tinha um dia de cultuar César num certo dia lá. No dia que ele estabeleceu para se cultuar o Senhor, é um ponto, um contexto histórico. Ele vai começar a falar de uma coisa, é uma história, está vivendo ali, mas ele entra num processo de uma visão. O Apocalipse é um pouco diferente, né? De repente, vi atrás de mim uma forte voz, eu vou ouvir, né? Como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva no livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando eu voltei para ver quem falaram comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o seu peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Bom, é o que eu estou falando. Em Gênesis, a gente está vendo um conteúdo histórico. Quando a gente passa para as poéticas, a gente tem um outro tipo de linguagem. Quando a gente passa para as profecias, tem um outro tipo de linguagem. Quando a gente passa para o Apocalipse, por exemplo, tem outro tipo de linguagem. Então, assim, o Apocalipse dentro das profecias, nem colocar dentro do mesmo saco. Não pode se juntar. Apocalipse, o resto das profecias. Porque é uma estrutura completamente diferente. Por quê? Tem até o pessoal ficava brincando com o Jair assim que a Bíblia fala que pode fazer tatuagem, porque na coxa do Senhor estava escrito Senhor, Senhor dos Reis. Na boca também sai uma espada afiada. Então assim, você escolhe o que você faz, né? Porque se você pode colocar não pode colocar uma espada na boca. A questão aqui é porque essa visão, por exemplo, o manto comprido, para ele que escreve, ele sabe o que está acontecendo. Pô, esse cara é sacerdote, porque o manto comprido. E o cinturão de ouro? Caraca, esse cara é rei. Mas e a cabeça, a lã branca? É aceitado, ou seja, ele é temporal, parece que ele é eterno. Ou seja, ele está vendo um rei, olha o que o João está vendo, um rei sacerdote que não parece ter idade, porque parece que ele já existiu desde sempre e vai existir para sempre. O olhar dele como fogo, não é que o olho de Jesus estava pegando fogo, mas que quando ele olhava para Jesus, e Jesus olhava para ele, ele sentia que não tem como esconder nada dessa pessoa. Ele está me vendo por dentro, ele conhece tudo. Onisciência, ele sabe de tudo. Aquele olho que penetra e fala, ele sabe de tudo. E quando ele fala que essa voz que parece com um som de muitas águas, então ele está dando outra carga. Então, assim, é uma visão, né? É uma visão. Está tendo
essas coisas como símbolo de alguém que ele está tentando representar. É como ele escreve lá, lá tinha, parecia como, era como uma pedra, era como um brilho. Então, assim, ele não consegue descrever para a gente o brilho, mas ele vai tentar traçar alguma coisa parecida com isso. Então, a gente está indo para esses textos para poder tentar extrair do texto melhor, isso é o possível, mas tem que entender que é um texto literário, é essa carga de profecia, essa carga de muitas coisas que incorrem nesses textos, né? Por exemplo, tem um texto, deixa eu achar esse texto aqui. Que Paulo está falando sobre o bom perfume de Cristo, né, em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios 2, 14. Eu estou indo para lá e para cá na Bíblia, mas só para dar esse panoramazinho aqui. Por exemplo, a gente está indo com a carta, né? A carta de Paulo. Paulo escreveu possivelmente 4 cartas à igreja de Corinto. Só 2 chegaram. Escreveu a primeira, ele escreve a outra, 2 Coríntios 2, 14. Segunda não. A segunda mesmo? Vou fazer? Segunda. 2 Coríntios 2, 14. Aí. Olha o que Paulo está falando na carta. Aí a gente entrei na carta. Então, assim, é uma carta. Quem escreveu? Paulo escreveu. Para quem escreveu? Qual o contexto que escreveu? O tempo que escreveu? Isso tudo tem que ser pensado antes de a gente entrar. Não leio como Jó, não leio como Salmos, não leio como Provérbios, não leio como Gênesis. Não tem como ler. Não tem como ler. Primeiro está em outro idioma. Fonte, né? Está em outro idioma. É outra pessoa em outro século, assim, totalmente diferente deles. E a gente tem que tentar entender o que ele está falando. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Pode ir para 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Paulo está falando que vocês têm um cheiro, praticamente, disso. Esse cheiro, ele dá uma conotação da vitória de Jesus. E esse cheiro, ele é diferente para quem está salvo e é diferente para quem está se perdendo. Por quê? Contexto histórico da época. Paulo está falando no contexto de Roma. Quando o cidadão lá, o general de Roma, ele ganhava uma batalha, ele pegava os seus inimigos, colocava na frente dos carros lá, amarrava os inimigos na frente, deixavam eles ser guiados, e eles espalhavam na cidade, né, antes do general chegar na cidade, da vitória, espalhavam folhas, né, pétalas de rosa, flores no chão. Então, quando a comitiva, que trocava essa roupa, uma era a roupa de guerra e outra a roupa de ir para a festa. Então, trocava sua roupa, ia com seus cavalos e tudo mais, nessa comitiva, inimigos à frente, né, despojos de guerra, com tudo, pisando as flores, os de dentro, a galera de Roma, por exemplo, cara, o general está vindo aí, ganhou a guerra, sentia aquele aroma, porque um exército pisando em flores subia o quê? O aroma. Quando a aroma subia, a pessoa, caraca, ele veio vitorioso, porque eu sou de Roma. Mas se eu fosse do inimigo, senti que Roma fazia isso naturalmente, eu sabia que quando aquele cheiro subia, perdendo. Paulo está usando um termo da época para falar. Para alguns salvação, mas para outros pode ser perdição. Quem está do lado do general cheirou aquilo, está vendo que ganhamos. Ou outra pessoa cheirou aquilo e falou assim, cara, perdemos. Esse é o ponto. Então, assim, Paulo está usando de alguma visão, alguma alegoria ali mais profética? Não. Ele está citando um fato sobre Jesus, está tentando passar, dando uma ilustração para aquelas pessoas sobre o entendimento, usando no contexto da época. Né? A igreja de Corinto, por exemplo, é uma igreja muito problemática, muito meio assim, ao demais. Tinha irmão denunciando não, mas levando as suas causas a juízo com outro irmão, em vez de resolver dentro da casa. Aí, quando levavam a ceia, porque na verdade não é esse modo de ceia, aí eles botavam um banquete lá, a galera que levava um frango um pouco mais legal, não queria que não levou nada, comesse, eles eram problemáticos. Assim, é uma galera bem parecida com a gente.
E ele começou a tentar falar com esse povo nessa época com uma forma de linguagem. Então, assim, eu estou tentando ver que, para vocês que isso é muito, mas muito importante, né? Você, quando entrar no texto, entender, cara, Coríntios. Calma aí, Coríntios, né? Quem? Né? Quem escreveu? Calma, vamos lá. Quem? Para quem escreveu? Né? Por exemplo, tem um texto lá em... Deixa eu ver se eu acho. Lá nos escritos de Jó. Muito distante. Meu Deus. Os poéticos, né? Muito bom. História de Jó. Vamos ler o texto. Jó. 38. Tá. 40. Jó 40. Versículo 1, assim em diante. Então legal. Então o Senhor disse a Jó. Pode seguir. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Foi uma dica está: cinge os teus lombos, né? Cinge o lombo, prepara. Cingir os lombos, né? Ou cingir-se, né? Era um ato da época. O cara andava com uma batina grande. Quando ele se preparava para o trabalho, por exemplo, ou para a guerra, ou qualquer coisa, ele tinha que amarrar aquela veste para dar uma mobilidade maior. Então você estava preparado. Então ele falou: Jó, se prepara. Dá uma preparada. É como você faz: Jó, se alonga aí, que alonga as costas mais, né? Que vai dar uma doída. Se prepara, cinge os teus lombos. Jó, Deus veio no redemoinho, para dar uma figura de linguagem para falar. É um humor também isso. É como se tivesse um Superman, alguém muito poderoso, chegasse aqui de motinha assim. É como se fosse uma imagem assim, toma um susto, como assim? Como Deus veio? Porque Deus teve que descer ao nível de Jó para poder respondê-lo. É como se a Bíblia estivesse querendo imprimir essa imagem na gente. É que Deus teve que abaixar o padrão para poder responder Jó na sua astúcia, né? É como se fosse isso. Então tem esse encargo. A gente está lendo um livro poético, né? É uma história, mas é um livro poético, né? Tentando salientar essa ideia. No capítulo 1 de Jó, por exemplo, tem um negócio assim, ó. Cadê? Versículo 6. Texto polêmico. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Bom, se a gente for levar esse diálogo a pino, assim, a gente vai entrar em parafuso, como Satanás vai no céu, que a nossa mente, né? Deus está no céu, então Satanás vai no céu.
Ponto, né? Esse é a nossa mente pensando. Satanás foi no céu, Deus desafiou a ele, não expulsou, não fez nada. Que isso que aconteceu? É um livro poético, gente, é um livro poético. Bom, tem algumas figuras de linguagem que vão ser empregadas aqui. Por exemplo, de onde você vem, né? Até uma pergunta do Gênesis que é muito, assim, parece boba, né? Que ele pergunta, bom, onde você está? Quando ele pergunta para Adão, onde você está? Se eu for pensar na cabeça racional do dia contemporâneo, Deus não sabe onde Adão está. Que árvore que Adão se escondeu? Deus não sabe. Deus não está perguntando a localização de Adão. Deus está perguntando a posição de Adão, onde você está em relação a mim. Assim, eu não estou te vendo mais aqui, assim, em contato. Você fugiu. É essa história. Quando ele pergunta de onde você vem, e o Satanás responde que ele está se colocando, é como se fosse uma corte judicial daquela época, ele está se colocando como alguém que foi ferido na sua eternidade. Eu estou sendo violado, fui vítima. Né? Até o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que fala muito sobre isso, até sobre esse texto de Jó, está pegando a carona nesse entendimento. Ele fala sobre isso. Quando ele fala eu venho de rodear a terra e passear por ela, ele está falando assim, o rei, antigamente, ele rodeava as suas terras, ele passeava pelas suas terras, ele dava uma geral no seu reino, e ele conferia se estava certinho ou não, e tudo mais, e ele fez o checklist. O Satanás está se valendo da mesma autoridade de um rei do que ele fazia com as suas terras. Então, por isso que ele chega, Satanás é acusador, a palavra em si, ele chega no céu, né? Vou falar, ele chega até Deus, na presença do Senhor, e fala, eu vim da terra, eu passei e rodeei pela terra, ou seja, eu sou o rei da terra. É isso que ele está querendo conferir a autoridade. E quem era, hoje a gente opera, eu estou com a causa da justiça claro, por exemplo, não sei, eu vou chamar de advogado. Mas naquela época a pessoa lesada ia, sabe? Você ia lá, eu fui intimado a pegar umas testemunhas lá e tudo mais. Então, o Satanás aqui, ele está sendo a vítima. Ele está se colocando como a vítima. Eu vim na terra do meu domínio, porque o homem deu esse espaço para ele dominar a terra. Então ele está, legalmente, mas não moralmente, né? Ele tem uma coisa legal, mas não moral. É como se eu fosse, sei lá, eu vejo alguém que tem muito dinheiro, eu vou fazer uma amizade agora com essa pessoa agora, está com muito dinheiro na conta, vou fazer uma amizade, já está falecendo, já vai para internar, entubar, vou fazer amizade agora, vou ficar bem com aquela pessoa, vou tomar todas as posses dela. Aí a pessoa passa todo o meu nome, mas eu não tenho história nenhuma, eu só fui um usurpador mesmo que chega lá e querer, tomar tudo e conseguir botar na minha conta lá. Vinícius, Santos Clark, para todos os meus patrimônios. Maravilha. Legal, porque passaram o meu nome. Mas, moralmente, eu sou um pilantra. Por quê? Não era para ter feito isso. Então, o Satanás aqui, moralmente, ele é o detonado, ele é o acusador, ele está totalmente errado. Mas, legalmente, no sentido de que ele teve abertura, ele está se intitulando alguém que teve um campo na terra. Os homens chegaram aí, então logo eles escolhem, eles me servem. Então assim, eu sou a pessoa, eu sou um não. Quando ele fala que não quer o Senhor, logo estão comigo, então eu estou dominando esse negócio aí. E quando ele fala que está dominando esse negócio aí, Deus fala para ele assim, você não está dominando tanto, porque tem Jó lá. Está dominando, mas não está dominando muito não. Porque nem todo mundo vai para a vontade. Tem o meu servo Jó. Jó é usado como um ponto de testemunho para acusar o diabo de que nem todo mundo serve na terra. E aí começa a batalha do Jó, tadinho. Mas foi por um ponto de que Deus mostrou Jó para falar, para embasar o seu domínio, né? Basicamente isso. Voltar para os lados lá rapidinho. Tá tudo bem, gente? Tudo certo? Amém? Se quiser falar, interromper, pode falar. Sobre essa questão aí de Jó, quando ele falou que os anjos, né, Jó foi da minha presença juntamente com os anjos. Então essa parte aí, porque tem uns que falam que Jó também se apresentou. Então, se ele se apresentou, isso, no caso, foi antes da morte de Cristo. Ele teve realmente na presença, porque, a meu ponto de vista, uma vez expulso, ele foi expulso. Agora, esse período aí que ele se apresentou
juntamente com os filhos de Deus. É literalmente isso? Então, aí a gente tem que... Porque uns têm pensa que não, ele não foi. Ele foi porque Cristo ainda não tinha morrido. Entendeu? E outros também têm uma tese que fala que ele não foi, porque o diabo ele foi expulso. Então ele não foi no céu. Então essa parte aí é literal, não é literal? Eu estou meio confusa em relação a isso. Porque é uma questão teológica. É uma questão teológica. Então seria bom a gente tirar essa dúvida agora aqui, né? Para não ficar dúvida. Como é que é essa história aí? Foi ou não foi no céu? É literal ou não é? Não é isso? Porque senão a gente fica assim, será que foi literal, não foi? Foi antes da morte de Cristo? Então a gente tem que saber entender, porque quando nós tivermos oportunidade de falar alguma coisa, nós temos que ter uma base. Porque assim, uma vez expulso, para mim, ao meu ponto de vista, foi expulso. Acho eu que no caso ele não foi no céu. Não é, ele não foi, porque ele foi expulso. Mas como é que fica que ele se apresentou juntamente com os filhos? Os filhos não iam se apresentar no céu. O diabo foi infiltrado ali também, ele chegou à presença no céu, onde ele foi expulso. Não sei, eu acho que precisaria tirar essa dúvida aí, entendeu? Vou dar uma luz aqui assim. Coisa importante, né? Como a gente está falando, o texto ele não está comprometido com esses nossos pensamentos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo do Gênesis. A serpente. Como o Satanás, ele possui uma serpente no Éden. Pensando logicamente, a gente vai trazer para o nosso tempo, a gente vai pensar, mas essa serpente tinha alguma coisa especial do que mais que os outros animais? Porque para ele poder, um leão, sei, poder aparecer. Então assim, a Bíblia não estava querendo dar o encargo ao Satanás. Assim, não queria falar muito, nem sobre a criação, nem sobre nada dele. Então fica a nossa especulação ao ponto de, mas a serpente tinha braço, falava? Como assim, naquele tempo a serpente falava? Aí eu tenho que trazer que o texto de Gênesis, ele é um texto que tem uma carga não científica, ele não está querendo denominar a cada passo o que tem sido feito se a serpente era aquele animalzinho que a gente vê hoje. Ele está dando a entender, até o Apocalipse fala isso, que o Satanás, de alguma forma, agiu. Então, assim, o propósito da narrativa é mais importante do que... Não estou falando dele, os detalhes são muito importantes, mas assim, o propósito da narrativa é mais importante do que a questão do que eu falei da casa. Quando ele fala que certo dia eles foram à presença do Senhor, os anjos, né? A Bíblia tem um ponto importante, porque eles não falam que eles foram no céu, eles foram à presença do Senhor. E aí tem um jogo dessa história que eu estou falando sobre poética e tudo mais, que é um jogo também até no Pedro relatando uma parte do livro de Marcos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou voltar aqui, mas só para dar um exemplo. Ele está falando assim, os endemoniados, Deus pediu para que fossem jogados nos porcos. Os porcos se precipitaram no abismo. Se você for ver geograficamente, a Gadara era distante de algum ponto que tinha abismo na praia. Ou seja, é como se eu estivesse aqui no óculos falando que o porco caiu no abismo. Um ponto importante na narrativa, porque o porco não cai em lugar nenhum. É plano. Outro ponto importante na narrativa. Quem cria coisa no alto é pastor, e não porco. Porco é no vale. Então assim, por que eles estão em cima? Porco de cima caindo? Aí, o que eu entendo que as estudiosos falam sobre essas narrativas? Primeiro a gente entende a essência daquilo que está sendo proposto. Depois a gente vai tentar entrar um pouco nas minúcias. Aí fica a nossa especulação. Porque a ideia principal é que existia é isso que eu estou falando, uma abertura para o Satanás se sentir, né, é um livro poético, para ele se sentir no direito
fala sobre a terra. O quê? Pecado. Esse é o ponto. E Deus quis mostrar que a terra não era só um domínio do pecado, mas tinha um homem lá. E essa narrativa vai tomar conta do texto. Então, assim, a Bíblia, para ser mais direto, ela não está falando de céu. Aí cabe a nossa especulação, aquela questão. Né? A gente vai entrar no texto para perguntar quem fala, como fala, o hebraico e tudo mais. E aí a gente vai tentar entender aqui onde os anjos dominavam na época. Você tem que falar para eles chegarem na presença de Deus, então Deus estava com os anjos em algum lugar. Né? Mas aí a gente pensa em lugar físico, né? Mas de repente Deus desceu para regiões celestiais, porque Paulo fala que nas regiões celestiais, não no céu, mas nas regiões celestiais, quando Daniel vem, ora lá, e o anjo Gabriel vem, ele foi impedido numa região celestial. Então, assim, Deus poderia ter se reunido com esse povo assim, na região celestial. Aí cabe a nossa especulação de falar, não é no céu, porque Satanás foi de lá. Então, os anjos ficam nas regiões celestiais, não necessariamente no céu, nas regiões celestiais. Então, assim, é uma região, não é aqui, mas não é uma outra região. E nem é o céu. Então, assim, é uma região intermediária onde eles poderiam chegar e se colocar diante da presença de Deus. Só que aí o que está propondo é que vai abrir margem para as nossas especulações, de pensar e tudo mais. E a gente vai poder, o que eu faria aqui nesse sentido? Oi. Esse rapaz que estava até falando comigo, ele é teólogo. Só que eu falei assim, mas aonde você tirou o diabo do céu? Porque na Bíblia, porque o pastor Barnabé, ele já tinha dado esse estudo, e o pastor Barnabé não falou que o diabo foi até o céu. Mas é isso, tem a dimensão. A gente não sabe, os judeus, eles acham que tem o quê? Sete céus, os judeus. Paulo fala de 3. Bom, então o pastor Barnabé falou exatamente isso. E eu falei assim, não fala, na Bíblia não fala que ele foi no céu. Não foi. Aí ele falou assim, mas Ana, mas a presença de Deus é o quê? Onde é que Deus está? Onde Deus está? Os anjos foram na presença de Deus. Onde é que na presença de Deus ele está diante de Deus. Entendeu? Então ele comentou sobre isso. Então, a gente está tentando... Na presença de Deus. Onde é a presença de Deus? A gente está tentando entrar nesse argumento. Essa questão. A nossa cabeça pensa assim, né? Deus está em todos os lugares. Logo, Deus está em todos os lugares. Amém. Glória a Deus, igreja. Quando Deus está no inferno. Não, Deus não pode estar no inferno. Mas está em todos os lugares, não está no inferno? Como assim? Então, assim, a gente está pensando, tentando trazer as nossas cargas para o texto, para ele falar algumas coisas que a gente estuda sobre a teologia, onde Deus está. A gente conhece algumas dimensões. Por exemplo, até o tempo é complicado. Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala sobre o tempo. Aí a gente entende passado, presente e futuro. Até o nosso entendimento de passado, presente e futuro, em algumas culturas, é de modo diferente. A gente, por exemplo, entende passado quando ficou para trás. Passado. Então, é como se eu estivesse aqui. Passado é minhas costas. Ficou para trás, passado. Futuro é o para frente. Então, eu estou vendo tudo. Algumas culturas pensam, se o passado é aquilo que eu sei que aconteceu, então é aquilo que eu estou vendo. Logo, o meu futuro é aquilo que eu não sei. É o que eu não vejo. Então, assim, já mudou a nossa expectativa do que é passado, presente e futuro. Tem essa ideia. O passado está na frente e o futuro está para trás. Então, quando vai falar de Deus, ele piora. Porque a gente está falando de um ser que Deus vê o amanhã. Não, Deus não vê o amanhã. Deus está no amanhã. É totalmente diferente. Quando é que o Cordeiro foi imolado? Antes da fundação do mundo. Mas como assim Jesus morreu antes da fundação do mundo? Caraca, nos pegou bastante. Assim. Então, eu carrego no texto, o anjo vai para o céu. Tudo bem, o anjo vai para o céu. Tá, porque eu entendo que o anjo vive no céu. Tá, mas Abraão recebeu 2 anjos na terra. E aí, como anjo se personifica? Então, assim, são cargas que a gente está tentando imprimir, mas logo a gente pode entender que os anjos foram a presença de Deus e o Senhor poderia estar em qualquer lugar, tanto as regiões celestiais, em qualquer região, não necessariamente o céu, porque a Bíblia não dá margem para isso. Exatamente, é a minha opinião em relação a isso.
É igual a outros muitos textos, né? Onde a Bíblia não afirma, a gente não tem como. O próprio Deus deixou registrado Isaías, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. O interessante é a gente entender que eles foram a presença de Deus. Aí é o que o pastor falou. Aonde estava Deus? Então, a gente pensa, o nosso pensamento, a nossa cabeça não é a cabeça de Deus, não é a mente de Deus. Poderia ter vindo à Terra. Sim. Pode ter acontecido isso. Pode falar. Pastor, dentro do pensamento da irmã, eu também gosto muito dessa temática de Jó, né? Sou apaixonado por Jó. E eu gosto de Bíblias porque cada vez que a gente compra um exemplar diferente, a gente tem a oportunidade de, às vezes, saciar uma dúvida, né? E eu gosto dessa temática aqui da King James, que ela vai dizer assim, ó, ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio entre eles. Ao versículo 7 vai dizer assim, e o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra. Se a gente entrar nessa lógica, o domínio dele é sobre a terra. Mas de onde ele está vindo? A gente sabe que ele está indo para a terra. Quando a gente coloca Paulo chegando somente ao terceiro céu e a gente estuda que há mais, na cronologia humana, Paulo não poderia ultrapassar isso. Mas quando a gente vê um ser celestial que agora é destituído da graça, a gente entende também como foi colocado que havia que mesmo metaforicamente um impedimento e até uma determinada faixa para ele poder ir. E dentro do mesmo da minha linha de pensamento, como nós falamos aqui, o salmista vai narrar Salmo 139, né? Para onde eu irei? Se eu for para o Sheol, o inferno, Deus não para lá? Necessariamente, eu creio que Deus não chegou até a profundeza para dar essa honra para Satanás. Mas ele foi até onde os filhos, que a gente subentende que seria uma reunião celestial de seres incorruptíveis, que poderia estar como a gente vai imaginar na segunda vinda, né? Ele não vai tocar na terra, ele vai ficar nos ares, e nos ares até ali, até onde os olhos humanos poderiam chegar, Satanás foi daí por diante, ele foi impedido. A gente poderia andar também dentro dessa visão, ou seria muita hipérbole, né, acerca disso. Não, é importante a gente ter essa brigação, legal ter a King James é bem legal também, né? Assim, essa importância, a gente até lendo, só pegando uma venda, a gente estava lendo Gênesis 6, acho que com os jovens ontem, uma live, aí eu estava com um texto, né, da Bíblia VT, eu estava com outra Bíblia, aí eles falaram sobre até um texto que fala os filhos de Deus casando com aqueles homens e tudo mais. E aí vieram gigantes, aí tem um texto lá falando sobre gigantes, aí na tradução da outra Bíblia estava já homens poderosos, e na tradução da outra Bíblia estava Nefilim. Assim, nessa comparação dos textos, a gente já consegue melhorar um pouco o nosso entendimento. Como se falou bem, né? A gente está tentando dar uma carga para o texto, até pelo próprio entendimento, assim, lógico, assim, básico da questão, mas aí carrega a questão que está falando sobre o nosso entendimento, sobre as dimensões, carrega o nosso entendimento até sobre as comparações bíblicas, por exemplo, citou os filhos de Deus, os meus anjos estão falando. Então, assim, essa completude de situação que pode ocorrer, que Deus tenha saído mesmo e encontrado ele nas regiões. Assim, são inúmeras situações, acho que pode ser colocado assim, que a gente consegue entrar onde o texto está bem, assim, bem vago assim, nessa parte. Ele não está conferindo um peso forte ao lugar, a esse ponto, é mais essa narrativa, como você está falando, e aqui como a gente construiu, que é o mais importante, né? A gente está falando de uma poesia, não que Jó é uma poesia, né? Mas assim, a construção do texto,
ia ser até do nosso entendimento, para a gente tentar comparar aqui o que isso de fato quer dizer. O que quer dizer, a gente conseguiu compreender, a gente consegue exprimir do texto. Aí a gente, com a nossa mente, vai tentar falar, mas aí, essas minúcias do texto aqui, aí vão dar margem para as mais variadas correntes. Não sendo uma corrente que coloque Satanás como alguém que tenha poder, domínio sobre todas as coisas, ali conferido de Deus por isso, sendo nada fora do que a Bíblia propõe, a gente consegue pensar tranquilamente, né? Por exemplo, se, como Paulo disse, se o Espírito não confessa que Jesus veio em carne, eu vou rejeitar esse Espírito. Mas aí, Jesus veio em carne, tudo bem, agora, aí o que Jesus fez, o que ele escreveu lá quando estava na areia, sim, vai da nossa compreensão, das comparações dos textos, desse nosso entendimento também do nosso cenário, do nosso entendimento também daquilo que está proposto na Bíblia, como a gente falou dos céus, das regiões celestiais, do Sheol, assim, a gente vai começando a enquadrar essas situações. Eu acho as Bíblias até boas, assim, né, porque elas, eu não lendo esse texto e pegando aquilo que eu acho, as duas são maravilhosas, porque elas vão me implicar ali mais, a conhecer, e aí eu vou refinando um pouco mais o entendimento daquilo que é Deus, né? Isso aí é muito importante. Bom, assim, só para confirmar o que você disse, eu acho que vale com certeza, e é muito importante a gente ter essa variada temática, né, para poder a gente entender realmente essas coisinhas que são linhas, né? É como a escatologia, alguém pensa, Jesus vem e a gente é arrebatado, não sei o que vai, arrebatado, Jesus vem, assim, e no final de tudo todo mundo fala, era assim, não foi assim que eu te falei? Era assim. Todo mundo acha que é uma corrente teológica, mas as coisas vão ocorrer assim, de forma que Deus, pelo menos esses textos, né, não abriu margem para a gente falar sobre muita coisa. É como eu falei no começo, que Deus está mais preocupado com o lar do que com a casa, né, nesse sentido de que Ele não quis dar a carga científica, pesada, de como Ele criou cada detalhe das evoluções, porque a gente sabe que tem a genética da evolução, das espécies e tudo mais. Não quis dar essa carga, mas quis falar sobre o lar que Ele construiu para com o ser humano. Então a narrativa tem essa carga, né? A narrativa tem essa carga. E aí tem até um ponto importante que ele veio junto, né? Como se ele não tivesse sido convidado para essa reunião. Ele vem entre, né? Ele vem entre hoje. Ele veio junto com eles. Ele veio com eles. Né? Eles vieram em Satanás, veio junto com eles. Tipo, o peso da temática é esse. E junto com eles, tipo assim, veio todo mundo na festa. E sabe quem estava lá também? Intruso. Aquela pessoa que eu não convidei. Entendeu? Tem essas caras também. Mas, assim, são textos, como a gente disse, né, para uma boa interpretação. São textos importantes. O que a gente faz? O que eu faria naturalmente, ou qualquer pessoa faria naturalmente? Ler as mais variadas, pelo menos os três, né? Uma comparação de três Bíblias de versões diferentes. Aí eu fiquei muito confuso. Eu tento ir com um comentário mesmo assim, bem tranquilo. Tem até um site que se chama O Apologia, até legal. Que ele tem cada comentário de cada versículo. Aí pode ficar de revisão, essas coisas, mas assim, é legal para dar um embasamento. Aí se você for lá, eu estou pensando nos originais, um texto que vê mais originais. Aí você tem que carregar um pouco de outras questões, né? Tá, vou para os originais, mas assim, o original hebraico, beleza. O original hebraico, tá bom, mas essa palavra, você tem que ter uns critérios para você entrar. Eu nem consegui falar hoje, né, mas uns critérios para você entrar nesses textos, essas palavras saírem de uso, essas palavras estão sendo corretamente adequadas. Né? Tem uma palavra que o pessoal usa muito hoje que é equibalo, por exemplo. Equibalo é uma expulsão. Só que a galera tem usado, tem até congresso no equibalo, que é como Deus expulsou Jesus do deserto. Tipo assim, Deus pegou Jesus, o Espírito impeliu ele, sabe? Jogou ele para o deserto. Só que, se a gente for olhar a ocorrência dessa palavra, ela está ligada à expulsão de demônios. Ela está ligada, não que estou falando que. Aí vai nossa mente. Mas então Deus expulsou Jesus como se fosse um demônio? Não é isso. É porque a ocorrência da palavra está sendo muito mais enfatizada com a expulsão de demônios. Mas o pessoal pegou
por exemplo, eu dei lá um Google, que balo, aí uma vez que ela foi falada, né? Porque esse negócio de uma única vez que foi falada, ou só tem essa palavra nesse texto, é um termo lá que a gente usa, né? Rapax, que é só aquele texto que fala essa palavra. Por exemplo, em Jó tem algumas palavras que só em Jó se usa. Você não tem como conferir, tipo, essa palavra aqui, usada ali, usada aqui, só tem esse exemplo, entendeu? Fica um pouco mais difícil. Então, assim, por exemplo, a palavra bala, a gente tem que entender o contexto dessa palavra, porque, por exemplo, vamos pegar o português mesmo e a gente vê, normal, né? Tá bom, e fulano tinha pena do outro, tá bom, fulano tinha pena do outro, tá bom. Essa palavra, aí você dá um Google, significado de pena, os mais variados, pena de morte, pena do ganso, a pena não sei o quê, caraca, então o texto está falando que pena é a pena de um animal, aí, calma aí, essa frase está falando de pena de animal, ocorrências devidas a... Assim, a gente tem que criar realmente uma contextualização eficaz, né? Porque não vale só pegar um texto e colocar como se fosse uma palavra grega lá, essa palavra aqui. Vi que anjos aqui significa Miguel. Pô, então, Miguel, o anjo Miguel estava lá. Não, quantas vezes essa palavra ocorreu? Quem usou essa palavra? Ela só foi usada nesse texto, assim. A gente tem que tratar um pouco mais delicadamente, para não ficar criando teoria, porque isso cria teoria, com certeza. Não estou falando a gente criando essa teoria, a gente crente. Mas a galera pega. Tem um cara no TikTok lá, ele estava falando sobre foi sobre Lúcifer estando no Éden. Ele pegou, ele não sei, ele começa assim, vocês vão descobrir agora que a Bíblia não fala. Pronto. Aí ele pegou o texto do Éden e falou assim, Lúcifer estava no Éden. Alguém está de surpresa? Aí ele coloca o termo, aí, serpente. Aí ele pega no original, as raízes. Serafim. Querubim. É um anjo. Então, olha só, com a serpente, ele pegou vários textos ali, essa serpente era um anjo celestial, não sei o quê. Então ele começou a criar, assim, com base nos muitos ocorrências da palavra serpente, lá que nem viu quem falou, de quando falou, o que ele achou mais impactante, ele pegou, isso aqui é maneiro. Então isso aqui quer dizer que a serpente era um serafim. Então, olha como ele mudou a nossa ideia. Então, não era uma serpente. O anjo de luz estava lá. Por isso que foi muito mais aceito. Por isso que o anjo de luz estava lá, perguntou, você pode comer? Tudo mais. Então, assim, ele já mudou a temática. E aí, só que aqui eu estou falando tranquilo, porque daqui para frente ela vem abaixo. Pode ir. Muitos falam que tem uma linha aí que fala que o livro de Jó não é literário, é um livro histórico. Né? Para mim também, eu creio que é um livro histórico. Está entendendo? Porque a gente, nessa reunião que o pastor deu aí, entrou o Espírito de Deus e entrou Satanás. Tem uma passagem, não me lembro onde está escrito, que Deus fala, eu crio o bem e crio o mal. Para mim, quando Deus falou, na reunião do Espírito de Deus, era o bem, e Satanás significava o mal. Então, na terra, a terra estava toda contaminada. Então, existia no meio daquela contaminação, existia Jó, que era um homem justo, como o irmão pastor falou. Para mim, o meu entendimento é esse. Entendendo? De todas as complicações que a terra estava passando, olha, mas tem um lá que é justo, é Jó. Mas para mim, eu entendo também, eu sou dessa linha que o livro de Jó é um livro histórico, que é um livro meio difícil de entender realmente, como o pastor falou, tem passagem ali que a gente lê, relê, quer buscar e consegue. É um texto difícil mesmo, é o hebraico mais difícil da Bíblia. Mas assim, eu entendo Jó como uma pessoa mesmo que existiu,
Aí as nossas as divergências da galera, eu só vou sobre até a origem do mal, não a origem do mal, Deus criaram o mal, né? Nesse sentido, aí a gente pensa na nossa É um susto, né, quando fala assim. a nossa mera bem-estar assim, de pensamento atual, tipo, Deus causa. Não, aí já é outra questão, né? Se for olhar latentemente, Deus criou tudo. Deus criou tudo. Logo, tem também um jogo de conotações, de palavras e tudo mais. Eu acho que é muito peculiar do judeu também falar isso, né? Isso, porque O quando judeu tem muito esse pensamento. começa o livro assim dizendo, havia um homem. A gente tem um O que problema. é a palavra desse verbo? Havia. Não tem certeza. Né? Sim. Não, é muito difícil. Assim, o que a gente... tem gente que contribui com essa narrativa sendo uma história para contar algo que Deus quis exprimir. Né? É a mesma complicação que a gente tem com o texto da parábola do rico e Lázaro. Mais ou menos ali. Tem gente que fala que não, tem gente que fala que aconteceu, porque ele citou o nome. Então tem umas ideias ali bem peculiares. Mas é o nosso susto, de repente, com essas coisas que o texto apresenta. Por exemplo, vou dar outras questões de susto do texto. Por exemplo, até a Bíblia mesmo, no Antigo Testamento. Parece que Deus é outro Deus. Matava. Caramba. Não, mas é uma revelação progressiva de Deus. Né? Ele está sendo conhecido e sendo revelado. Então a civilização sempre foi má. Até hoje é má. Tem até uma brincadeira que o pessoal fica falando que os jogos de tiro estão deixando os jovens mais perigosos. Sem ter jogo de tiro, se uma guerra aconteceu, Primeira Guerra e outras guerras. Então não é a particularidade do nosso momento que se matava. Então quando o pessoal fala, mas Deus foi lá e mandou dizimar todo mundo. Como assim Deus mandou ir lá e dizimar todo mundo? É uma conta histórica, é uma revelação progressiva de Deus. Esses povos estavam num momento de que eles se enfrentavam a fazer guerra. As tribos, como qualquer tribal que existia no Brasil, por exemplo, antes da chegada dos portugueses aqui, se relacionavam no meio também a muitas guerras barbárias, os cruzados, na época cruzada. Era esse domínio de terra e tudo mais que Deus queria interferir, com certeza, mas naquele processo ele estava, se conciliando com o homem para que o homem entendesse quem ele era, e a cada ponto as coisas iam, melhorando em alguns pontos, até que a gente começa a revelação de Jesus, e aí já é outro panorama. Mas é essa questão, né? Por exemplo, a nossa questão com o bem e o mal, que o texto de Jó é bem estudo isso, né? Como Deus causa o mal. Existe um mal em Jó que não tem causa nenhuma física, não é ele que fez. Como Deus deixa que alguém sofre, como nós passamos por um sofrimento, como existe um Deus bom que sofre. Tem até um trilema, o Epicuro fala sobre isso, é um trilema, né? Que para ele, um anula o outro. Né? Que ou Deus é todo poderoso, ou Deus é bom, ou o mal existe. Porque se Deus é todo poderoso, logo ele tem o poder de fazer tudo, o mal não pode existir porque é todo poderoso. Se ele é tudo bom, ele é bom, o mal não vai existir. Agora, se o mal existe, logo Deus não é todo bom, é o que eles falam. Ou ele não é todo poderoso, porque deixou. Mas aí é uma dinâmica um pouco mais complicada mesmo, né? Assim, a gente tentar realmente entender o caráter da pessoa de Deus. É o que eu falo para os jovens muito isso, né? Quando eles veem o texto do Antigo Testamento falando, sai de Sodoma e eu vou descer fogo lá. Calma, dá uma acalmada, só para você entender que, primeiro, é um Deus soberano, é um Deus criador sobre todas as coisas, mas um Deus que age com graça, é o mesmo Deus. Assim, vamos entender a essência de quem Deus é, para a gente ver os textos aí tranquilamente, porque senão a gente confere a Deus uma questão que não cabe. Né? Acho que também tem muito disso, né? Olhar para o texto, por exemplo, a narrativa de dilúvio, para alguns Deus matou todo mundo. Para outros Deus, por meio da graça, salvou a família de Noé. Sim, mas matou bastante gente, mas salvou a família. Era para Noé morrer também. Então, Caim, por exemplo, falou até sobre Caim, essa marca de Caim, e eu vou terminar, porque eu estou acabando, né?
sobre Caim ter matado o irmão e ter sido protegido por Deus. Sobre Jacó ter mentido e viveu. E no Novo Testamento há uma oferta entre os irmãos da igreja e os caras que mentiram do Espírito Santo foram fundados na hora. Assim, é um diálogo entre um Deus que concede graça desde os outros tempos passados e comentou com Moisés: eu tenho misericórdia de quem tiver, eu sei das minhas razões. Né? É bem, eu não estou tentando tirar a análise do texto, assim, eu estou tentando dar essa carga mesmo que a gente precisa olhar para isso. Bem, como a hora já é avançada, vou até depois, na próxima aula, a gente vai continuar, só que a gente vai continuar 10 minutos, né, trazendo esse texto para o dia a dia. Vou trazer um pouco mais de contexto dessas questões, né, para a gente tentar pensar aqui, a gente vai entrando nesse nosso debate sadio, né, a gente vai tentando construir um momento de pensamento também. Amém, gente?